Obrigado, deputado Barbosinha. Escutando o seu pronunciamento, dou razão em muitas situações que o senhor pôs aqui, inclusive falando do recapeamento, da necessidade de cuidado com as vias públicas em Dourados. Infelizmente, Dourados vem sofrendo com as chuvas, mas em decorrência de muitas administrações que deixaram chegar nessa situação precária. Tudo tem um vencimento, deputado, inclusive nós. E o asfalto também. E o asfalto lá, 30 anos, necessitando de um recapeamento, que nunca aconteceu de maneira adequada. Hoje, infelizmente, a população vem sofrendo com isso. E na questão da saúde, realmente, esse dinheiro, o repasse, mantendo o repasse em dia, pode ser feito muita coisa. Porque com repasse atrasado, a população sofre e aumenta situações que poderiam ser resolvidas com um simples medicamento que faltou. E agrava, e o município e o Estado acabam gastando mais por falta de cuidado na primeira necessidade. E, infelizmente, ocorreu esses atrasos. Hoje está em dia, graças à ação do nosso governador, do nosso secretário, do nosso líder, as cobranças por mim aqui feitas, os repasses foram todos feitos em dia. E eu agradeço. Mas isso não resolve o problema de Dourados também. Nós precisamos ver também a situação do hospital regional. Dourados precisa do hospital regional, precisa dessa implantação e precisa desse atendimento. Dourados, o senhor sabe disso, atende quantos municípios Dourados atende em volta? 33 municípios. Dourados gasta mais com os municípios do que com Dourados mesmo. O senhor pode fazer esse levantamento, está disponível sempre que quiser. Como o senhor disse hoje aqui do aeroporto também, se o senhor tivesse consultado a prefeitura, que está de portas abertas para o senhor, sempre esteve, qualquer informação, é só pedir para a prefeitura, para todos os deputados do Estado, principalmente da região. Eu tenho, como eu sou filho da prefeita, acabo consultando mais, mas eu queria também fazer esse pedido para que participasse, porque Dourados precisa da participação de todos os deputados, como o senhor sempre fez, como o senhor já visitou a prefeitura, sempre esteve lá. Eu vim falar um pouquinho aqui do aeroporto, deputado. O aeroporto, eu recebi aqui, recebi um documento aqui, do general da Lourenço William da Silva Ribeiro Pinheiro, da Diretoria de Obras e Cooperação do Exército. A tomada de preço referente à construção do novo aeroporto já foi feita. O Exército já vai anunciar as obras. As obras possivelmente devem começar em agosto. O general já fez a tomada de preço e agora, nesse mês, o ex-secretário e ex-prefeito Zé Elias me informou que o general vai a Dourados e vai anunciar o início das obras. Uma ação em conjunta com todos os deputados, com o nosso presidente que participou, nosso secretário Zé Elias. Então, as obras do aeroporto realmente já estão programadas e vão acontecer. Agora, o senhor me disse do cascalho, da pista. Tudo bem, a pista precisa de adequações, a estrutura do aeroporto hoje é precária, já foi muito mais precária. Na primeira gestão da minha mãe como prefeita, ela ampliou o espaço do aeroporto e hoje dá uma condição melhor, não é o ideal, não é o que nossa população merece. Mas, com certeza, com essa reforma do Exército, vai ter essas adequações, vão acontecer. Então, o trabalho está sendo feito. E eu concedo a parte ao nosso nobre deputado. Deputado Neno, Vossa Excelência, eu acho que não compreendeu o meu discurso. Meu discurso teve dois enfoques. O primeiro deles, a respeito das obras estruturantes do aeroporto, que vai ser tocada pelo Exército Brasileiro. E, como bem disse Vossa Excelência, essas obras devem ter início até o mês de agosto. Já foram contratados os projetos executivos e, na medida em que os projetos executivos forem concluídos, as obras serão tocadas. Eu falei exatamente isso que está dizendo Vossa Excelência, e aqui nenhuma crítica eu teci, até porque esses problemas eles vêm de tempo. Isso é desde 2016, essa obra era para ser iniciada, inclusive pelo próprio Exército. Foi atravancada, nós temos interesses competitivos que nós temos que analisar.
Será que interessa o fortalecimento do aeroporto de Dourados? A competição em relação a esses aspectos, né? Nós temos que analisar, inclusive, a questão da postura da Infraero. Então, quanto a esse aspecto, total concordância. Qual foi o ponto de pronunciamento? O recurso para a construção do terminal de passageiros. E aí nós temos que somar os nossos esforços e trazer a bancada federal, porque senão corre o risco de Dourados ter um mico. Nós temos todas as obras estruturantes e equipamentos, inclusive do alargamento da pista e do pátio de manobra, e não ter o terminal de passageiro. Por quê? Chamei a atenção, inclusive, do deputado Paulo Corrêa, pedindo o apoio, no sentido de que as emendas colocadas, 30 milhões, não é emenda impositiva. Como não é emenda impositiva, o governo federal está fazendo um corte, inclusive, essa questão das universidades, ela atinge principalmente as emendas não impositivas, por isso que, na verdade, é um bloqueio de recursos das emendas, não é? Então, nós temos que ter, porque senão corre o risco de ter uma parte concluída e a outra não. E nós não vamos ter o receptivo dos passageiros. Então, essa foi a consideração que eu emiti em relação ao aeroporto, mas agradeço a Vossa Excelência, porque, efetivamente, nós sabemos que o Exército tem tudo já preparado, inclusive os recursos, para poder fazer essa demanda. Em relação à saúde, nós temos que realmente, eu sei que isso não é o suficiente para poder... o hospital regional é uma necessidade, é uma obra que está em construção, essa primeira etapa tem um recurso garantido, e aí entra uma outra questão, deputado Neno. São duas etapas. Nós temos recursos da primeira e nós temos que trabalhar junto ao governo do estado e à bancada federal para conseguir o recurso complementar para que aquela obra efetivamente possa atender Dourados e os 32 municípios da macro-região. Agradeço a Vossa Excelência. Agradeço a sua fala, incorpora a minha, deputado. E só para concluir, eu queria clamar aqui ao deputado e a bancada de Dourados, principalmente, que agora não se encontra presente, que participasse ativamente desse processo relacionado ao aeroporto, para que nós não percamos isso e vire uma vergonha para o nosso município, e também em relação à saúde. E toda a infraestrutura de Dourados, que vem sofrendo muito. Dourados, infelizmente, não tem mais condição financeira depois de um plano de cargos e carreiras remuneradas que foi implementado, em que Dourados, na primeira gestão da minha mãe, ela tinha uma folha que girava em torno dos seus 12 milhões, e depois da implementação desse cargo, 6 anos depois, ela volta para a prefeitura com uma folha hoje estimada em volta de 33 a 36 milhões de reais. Então, Dourados praticamente ficou sem condição de investimento, porque a maioria do recurso é destinado a pagamento de folha. Dourados, deputado Barbosinha, Dourados investe mais do que está na lei em relação à saúde. Dourados investe mais de 25% em relação à saúde. Então, Dourados vem trabalhando pela melhoria da saúde. Mas, infelizmente, Dourados precisa do aporte do governo estadual e do governo federal. E eu venho aqui suplicar a bancada de Dourados. Vamos trabalhar e lutar juntos, porque não é um pedido para a prefeita de Dourados, nem um pedido para o deputado Neno Razucchi. É um pedido para a população de Dourados, que precisa de um olhar com mais carinho, principalmente por parte do nosso governo. Obrigado.